Como assim tu se diz nobre fiel do canal, mas ainda não garantiu uma camisa ou um moletom do seu personagem favorito? Sacanagem, meu nobre. Para de perder tempo, se liga nas camisetas e moletões que a loja Luffy Pro tem, a loja parceira do canal. É claro que você, um nobre fiel inscrito aqui do canal, tem aquele super desconto gostoso. Na hora da compra, usando o cupom ZONA10, você ganha 10% de desconto. Pô, meu nobre, pega uma peça do seu personagem favorito e ainda garantindo aquele 10% de desconto gostoso. Pô, tá de brincadeira, até eu já garanti o meu, cê é louco, tá muito top. Então, deixa de perder tempo e acesse o primeiro link da descrição e garanta a sua. Bom, hoje vamos de continuação do protagonista que vira um sacerdote que exorciza capiroto. Mas antes, se você não assistiu a primeira parte, ela estará aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Então já vai se inscrevendo aí e deixando seu like para fortalecer no trampo. Caso queira contribuir ainda mais e não sabe como, bom, o canal tem um clube de membros que está custando em torno de R$2. Mas caso não tenha, seu like e sua inscrição já ajuda demais o meu trabalho, beleza? Obrigadão, agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. Depois que descobriram que o Lorde lá, na verdade, era um demônio fingindo ser humano, geral fica sem saber o que estava acontecendo. Aqui já vemos o Orvis com sua marreta acertando um ataque destruidor na cabeça do demônio. O corno já fala que aquele ataque vinha do martelo de punição do seu amigo Orvis. Ele diz que o Orvis estava lutando contra o demônio e já chama o nosso meninão para ajudar. Já o nosso meninão manda ele ir em frente que estava logo atrás dele. O nosso meninão vai até onde a ruiva se encontrava e começa a perguntar em qual médico o Pierre estava sendo tratado. Para quem não lembra quem é o Pierre, era aquele gordinho loiro, beleza? O Prota pega a ruiva no braço e vai até onde o gordinho estava. Enquanto estava indo em direção ao gordinho, a ruiva vê o sacerdote Orvis lutando contra o demônio sozinho e decide que o monstro estava no centro da cidade. O Prota já manda ele parar de pensar nessas coisas e pede para que ela fale onde o Pierre estava. Bom, o nosso meninão chega até o gordinho e quando vê que ele estava bem, os dois já ficam aliviados. O nosso meninão não poderia deixar ele morrer em um desastre como esse, depois de nem conseguir salvar sua vida direito. O Prota bota o gordinho em seu ombro e manda a ruiva segurar firme, porque ele não iria conseguir mais carregar ela nos seus braços. Bom, ela segura nas costas do Prota e então o nosso meninão mete marcha. Em seguida, a ruivinha fala que conhecia um atalho e manda o Prota entrar em uma casa. Nessa casa tinha uma passagem secreta, mas a porta estava trancada. Bom, ela falou bem, estava no passado. O Prota arromba como se fosse papelão. Vendo aquilo, a ruivinha já fica impressionada, falando que o nosso meninão realmente era muito forte. Vai pensando que ele é menino. O Prota fala que se as coisas começarem a dar ruim, ela fugisse pela passagem secreta. Bom, ela pergunta, mas e o nosso meninão? Bom, ele fala que precisava voltar. A ruivinha fica toda preocupada com o Prota, mas o Prota vai de encontro ao monstro e quando estava a caminho acaba vendo o corno todo bagaçado no chão. O cara tava pior que a capa do Batman. O Prota poderia até curar o corpo, mas infelizmente os ferimentos dele estavam muito profundos. O nosso meninão não queria deixar ele naquele estado, mas não tinha muita coisa que ele pudesse fazer. Em seguida, o Prota pergunta onde estavam os outros sacerdotes que estavam com o corno. Bom, a Petina, ela foi de comes e bebes. O Prota pergunta se tinha algum jeito de derrotar aquele demônio, né? Bom, o corno fala que tinha outra relíquia que eles trouxeram, que era a espada branca, que o Orvis conseguiu enfiar na cabeça do demônio. Caso o Prota conseguisse pegá-la e conseguisse enfiá-la direto no globo terrestre daquela coisa, o demônio ia conhecer o inferno. Mas depois de revelar como matar o demônio, o corno vai de comes e bebes. O Prota acaba entregando o corpo do corno para a mãe da corrupção e com isso ele recebe 100 divindades, que o cara não é de ferro, né, meus nobres? Enquanto isso, o Orvis estava martelando o capeta. E o Prota aproveita essa chance para atacar também. O nosso meninão acerta sua espada no monstrão
E agora ele só precisava pegar a espada branca. Mas o Prota não estava esperando que o capeta ia pegar ele e tacar pra casa do cacete. O Prota estava todo lascado no chão e a mãe da corrupção ficou preocupada com o Prota. Mas ele estava bem. Entre aspas, né? O Prota começa a dar risada do nada, tá ligado? Aí tu deve estar se perguntando o motivo, né? É bem simples. O cara começa a falar que as reviravoltas são bastante interessantes. O Prota olha pro lado e tá a relíquia do Orvis, aquela mesmo que ele queria absorver. Esse Prota é uma pirada. Bom, o nosso meninão pega essa relíquia e absorve, e com isso ele pede uma nova autoridade. Em seguida, um ser é liberado. O Prota começa a brincar com a mãozinha, mas fala que agora estava na hora de levar a sério. Em seguida, o nosso meninão oferece 10.000 divindades em troca de uma autoridade. Bom, e a autoridade que o Prota pegou se chama Texto da Corrupção. Apesar de parecer uma autoridade bem simples, os efeitos dela eram poderosos. No momento que o Texto da Corrupção for ativado, tatuagens metafísicas verdes escuras começam a aparecer por todo o corpo do nosso meninão, e com isso ampliarão as capacidades físicas do Prota. Como vocês podem ver, não era uma autoridade tão ruim, ela era perfeita para a situação em que o Prota se encontrava, e nesse tempo que o Prota estava fazendo isso aí, suas pernas esmagadas enfim tinham sido curadas. O nosso meninão olha para o lado e vê o sacerdote Orvis igual uma pimenta, vermelhão. E pelo visto, eles caíram ao mesmo tempo. E para não fazer desfeita, né? O Prota também absorve o corpo do sacerdote Orvis. Mas tinha uma coisa estranha. Vocês lembram que o pessoal que ativou a fúria do demônio foram os sacerdotes da seita do ensinamento, certo? Só que todos já morreram. E mesmo assim, o demônio continuava correndo e destruindo tudo por algum motivo. É lógico que o Prota iria descobrir, né? Em seguida, o Prota recebe um bocado de divindades. O Prota achava que os demônios não eram como as bestas que só seguiam seus instintos. Em seguida, o Prota ativa a autoridade Texto da Corrupção e fala para a mãozinha que as coisas ficaram agitadas e manda ela segurar firme. Em seguida, o Prota vai com tudo para cima do demônio. O objetivo do Prota era pegar a espada branca que estava fincada na cabeça do demônio. O Prota estava perto, mas o demônio começa a inclinar o corpo e pelo visto ele iria fazer isso de novo. Mas o Prota já estava esperando isso e isso não ia funcionar com o Prota duas vezes. Só que o corpo do Prota começa a botar sangue para fora. Isso é por conta que ao usar a autoridade Texto da Corrupção, o corpo do Prota começa a apodrecer de dentro para fora. Se o capeta continuasse resistindo desse jeito, a corrupção iria vazar para fora do corpo do Prota. E caso isso acontecesse, ele iria de F. O nosso meninão começa a acelerar para não perder tempo. Em seguida, o nosso meninão consegue pegar a espada branca. O Prota lembra o que o corno tinha lhe dito sobre como matar o demônio, que era só enfiar no globo terrestre dele e tal. Mas adivinha o que o Prota fez, meu nobre? Adivinha aí? Eu fiquei tiltado, meu parceiro. O cara tira a espada da cabeça do capeta e manda ele despertar. Mané, eu jurava que o Prota ia arregaçar o Lorde na porrada. Mas na verdade, ele acabou salvando o cara. O Lorde fala que a maior bênção que ele já recebeu em toda a sua vida foi encontrar o Prota. O nosso meninão manda ele ficar de boinha, já que era a espada branca que estava suprindo a mente do Lorde. Aqui já vemos aquela deusa no lugar onde o guarda florestal tinha cortado a cabeça do Prota fora. O guarda florestal fica impressionado com a autoridade da deusa e fala que mesmo vendo ainda não conseguia acreditar. Mas não havia corpo nenhum. O velhote tinha certeza que tinha cortado a cabeça do Prota naquele lugar. Muito tempo já tinha se passado desde aquele dia. E pode ser que os monstros ou bestas selvagens tinham levado o corpo do Prota. A deusa fala que aquilo realmente poderia ser possível e pede ao velhote os nomes das cidades mais próximas daquele lugar. Aqui já vemos o Prota indo em direção ao Lorde. O Lorde fica muito feliz em ver o nosso meninão. O cara começa a puxar o saco do Prota, falando que ele ficava mais bonito toda vez que ele o via.
O Lorde chama o Prota de matador de demônios e diz que não conseguia expressar o quão grato ele estava ao Prota. O nosso meninão olha para ele e fala: mas o demônio está aqui na minha frente respirando nesse exato momento. Como assim eu sou um matador de demônios? Bom, o engraçado é que depois disso tudo que acontece, o Lorde tinha espalhado na cidade toda que quem tinha matado o demônio foi o nosso protagonista e que o Prota também tinha salvado sua vida. E como resultado, né, o cara acabou sendo nomeado como matador de demônios. Apesar de não ser bem a cara do Prota isso aí, talvez porque a Ruivinha não parava de chamar o cara desse jeito em público, atraindo todos que estavam em volta deles. O pessoal começa a falar sobre os feitos do Prota. Em seguida, o nosso meninão sai correndo para a sala do Lorde. Só que tinha algo intrigante. O Lorde tinha perdido uma perna e um braço, e ele estava com partes de madeira no lugar, né? Só que o Prota pergunta como que ele conseguia andar com aquilo normalmente por aí. Mas ele fala que ele só conseguia fazer aquilo na frente do Prota. Quando está perto de outras pessoas, ele mancava. Vê que caba safado. E para conseguir se mover assim naturalmente por aí, ele pagava um grande preço. O Prota, vendo o olhar do Lorde, começa a ficar macabro. E com isso, o nosso meninão pergunta que tipo de preço seria esse. Eu tô ligado que vocês estão pensando que o cara tinha feito um pacto com o capeta. Eu tô ligado. Mas na verdade não era bem isso. Na verdade, o preço que ele tinha que pagar era que cedo ou tarde os cabelos do Lorde iriam começar a perder sua força e cair, igual folhas no outono. O Lorde fala que se o Prota encontrasse ele em alguns meses, ele poderia estar careca. E o pior é que o nosso meninão imaginou essa cena. O Lorde fala que eles poderiam falar disso em alguma outra hora. E pergunta se o Prota tem algum tempo livre. Relaxa, o que o Prota mais tem é tempo livre. O cara é um vagabundo, parece tu que tá assistindo esse vídeo agora. O Lorde tinha recebido um trabalho e o solicitante tinha pedido para que especialmente seja feito pelo nosso Prota. E pelo que parece, eles acharam que o Prota era a pessoa perfeita para fazer esse tipo de trabalho. Depois de ouvirem a história do matador de demônios, esse trabalho tinha algo a ver com as relíquias sagradas do antigo império. O Prota já fica como? Há mais de 1000, cheio de vontade de fazer a missão. A recompensa seria de 5 moedas de ouro e também seria pagas antecipadamente, e se caso considerarem que os esforços do Prota em explorar as ruínas for de grande ajuda, eles disseram que dariam uma das relíquias sagradas encontradas pelo Prota. A mãozinha já fica empolgada e decide que era melhor ele mesmo dar uma olhada nesse trabalho. E assim ele acaba aceitando. Há muito tempo havia um antigo império. Eles acabaram com a era dos magos perturbados e unificaram o continente. E na era atual, onde as tecnologias foram recriadas, aquelas relíquias sagradas são conhecidas como tesouros preciosos, que contêm habilidades poderosas. Bom, resumindo isso tudo aí, isso significa que a maioria dos itens que são considerados de rank alto nesse mundo são na verdade relíquias do antigo império. O Prota vai até esse pessoal aí e se apresenta e conhece o solicitante que tinha enviado o trabalho para o Prota. Esse cara aí se chama Carmen Valtus. O Prota, escutando aquele sobrenome, começa a achá-lo familiar. Ele fala que o Prota estava correto. Anthony Valtus dos Lobos Negros era seu pai. E só para o Prota não entender errado, ele era o filho ilegítimo dele. O Prota se pergunta como assim filho ilegítimo? Então quer dizer que aquele homem cheio de princípios dos Lobos Negros tinha tido um filho ilegítimo. O nosso meninão achava que ele ficaria sozinho depois de ter perdido sua esposa. Ele acaba de perceber que os rumores e a realidade de uma pessoa eram completamente diferentes e decide que ir a fundo nesse assunto não seria apropriado. Em seguida, o Prota pede para o Valtus apresentar as outras pessoas que estavam atrás dele. E assim o Valtus apresenta o resto do pessoal. A menina que estava vestindo um hobby para cobrir seu rosto era a Tunisa. Era ela quem iria guiá-los para as antigas relíquias. E o cara de cachorro mago aí era o Sucos. Bom, o Sucos ele fazia parte de tribos dos unicórnios. Então, como o Prota podia ver, né? Era alguém que ele podia contar.
O Sucos cumprimenta o Prota e já fala que era um prazer conhecer um matador de demônios. O nosso Prota diz que esse apelido era meio embaraçoso e diz que ele poderia chamar de Marnak. Só que o Sucos fala para o Prota que uma conquista que ele tinha conquistado não era motivo para se envergonhar. Bom, o Valtus fala que já que todos tinham se apresentado, estava na hora deles seguirem rota para as relíquias sagradas. Para chegar até o local demoraria 2 dias a pé. Então eles tinham tempo bastante para conversar no caminho. 2 dias se passam e aqui estão eles. O Valtus pergunta se o Prota não estava dormindo e fala que seria melhor se ele dormisse um pouco mais. Mas o nosso meninão fala que já tinha dormido o suficiente. Em seguida, o Valtus pergunta se o Prota tinha alguma história interessante. Ele tem certeza de que um homem como o Prota já tinha encontrado sua cara metade durante sua jornada. O Prota já fica todo congelado e fala que era como a neve fresca que cobria o campo. O Valtus acha aquilo interessante, mas pergunta se o Prota gostava de algum tipo específico de mulher. O nosso meninão cita que gostava daquela que sempre estava ao seu lado. É claro que ele estava citando a Ruivinha, né? Tá de sacanagem comigo. Brincadeira, ele tá falando da mãozinha, da corrupção. Exatamente. Enquanto isso, o Valtus acreditava que o coração de uma mulher era o mais importante. A mãozinha concorda, Em seguida, o Valtus olha pro Prota e com um semblante sério fala que gostava de mulheres que tivessem grandes melões. O Prota começa a dar risada e fala que isso não era ruim, tem uma visão clara do que quer. Mas o nosso meninão dá um conselho para o Valtus, que não falasse isso na frente das mulheres. Mas o Valtus diz que ele sabia disso. Ele só estava falando porque era o Prota que estava lá com ele. Porque sempre que ele conversava com o Prota, ele sentia como se estivesse conversando com um velho amigo. O nosso meninão também sentia isso. Os dois começam a dar risadas e o clima fica muito leve. Enfim, o Prota tinha conseguido um novo amigo. Aqui já vemos a Tunisa indo abrir a entrada da ruína. E aqui fechamos o recap. Bom, obrigado por assistirem até aqui. E se você chegou até aqui, eu quero que vocês comentem mãozinha número 2, viu? Não esqueça de deixar seu like e sua inscrição. Isso ajuda demais o meu trabalho, vocês não estão ligados. Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e até o próximo.